Redenção, livro 3, capítulo 5. Passaram-se alguns momentos de indescritível angústia. Fabrício, que voltara do varandim cambaleante, deixou-se cair, subitamente desfalecido, numa cadeira. Dusmenil, esquecendo que um servo o observava, alçou os braços num gesto de desalento ou desespero profundo e, genuflexo, exclamou: Deus meu, por que não permitistes que o desventurado me apunhalasse o coração? Não seria menor o meu padecer, morrendo, que suportar este suplício atroz em que me vejo, considerando-me há muito parricida e algoz da mais digna e santa das criaturas? Ele disse que não merece perdão, e eu, Senhor, sou mais execrável do que ele? Que fiz eu num momento de desvario e cegueira espiritual? A desgraça irremediável de dois seres queridos, dois seres angélicos, que por instantes apenas soltastes do paraíso. Agasalhei a delação de um miserável. Sou mais ínfimo do que Ariel, que não podia compreender, quanto eu, a pulcritude moral da companheira que me destes. Oh, meu Renê adorado, bem me disseste a verdade, quando, quase agonizante, apavorado com a presença do celerado, disseste que a mãezinha idolatrada ia ser ferida de morte por ele. Por que não acreditei em ti, anjo estremecido? Por que, alma de luz, ainda vens suster o golpe merecido no meu coração abrasado de remorsos? Como pude crer em tal monstruosidade contra a impoluta criatura que te concebeu, um ser já digno do paraíso, apenas de lá exilado por céleres momentos? Oh, como se realizou o terrível presságio de Heloísa quando, ao partir para a América, deixei-a entregue à guarda do traidor. Abutre cruel atalaiando o lar feliz que, dentro em pouco, haveria de ser destruído para sempre. Por que não me disseste o ocorrido, Heloísa? Por que, naqueles malditos momentos do meu repúdio, dos quais me recordo com angústia inominável, não me revelaste o que se havia passado na minha ausência? Se mo dissestes, teria matado o réptil peçonhento, o teu caluniador, e ainda poderias ter sido ditosa ao lado do nosso Renezinho querido, que morreu de saudades, faminto dos teus beijos e puros carinhos maternais. Mas, que digo? Trucidar aquele que me salvou das garras de um tigre famulento e feroz? Assassinar quem me prestou um auxílio inestimável não valeria transformar-me no mais vil dos sicários? Ai, compreendo agora a excelsitude do teu coração, Heloísa bem-amada. Para evitares esse crime, imolaste a tua honra, a nossa ventura, a vida do nosso idolatrado filhinho. Expulsei-te do lar que santificavas com a tua presença, acreditando nos embustes forjados por um servo audacioso. Imperdoável a minha ofensa, o meu crime. Como deves ter sofrido, nobre Heloísa, que fiz naqueles instantes de desvario? Não mereço o teu perdão, nem o vosso, ó Deus. Sou mais infortunado que o mais ínfimo dos bandidos, acossado pela justiça do mais feroz potentado da terra. Só encontraria tréguas ao meu padecer se fosse julgado e condenado pelo mais severo dos tribunais e a seguir calcinado numa pira ou retalhado vivo à navalha, empunhada por insensível bandido. Que fazer agora com o peso inigualável desta dor a esmagar-me o coração? Onde encontrará repouso esta alma em chamas, nesta região de gelo, que, todo reunido, não arrefeceria o vulcão de sofrimentos que me irrompe do peito? Senhor, Senhor Dusmenil, disse Fabrício baixinho, temeroso de que o amo houvesse enlouquecido. Só então atentou na presença do criado. Fitou-o com um olhar alucinado, fixo, como tentando reconhecê-lo. O servo, trêmulo e agitado, aproximou-se de Gastão e falou: Perdoai a ousadia de querer dar-vos um parecer. Aquele homem, apontou para o lado do rio, não era um ser como nós outros,
Tinha pacto com o demo, dominava, fascinava, como as serpentes às aves que se aproximam, quer queiram, quer não. A denúncia que ele urdiu contra vossa esposa, a mais virtuosa das criaturas, que todos veneram e admiram, não teria vingado se não estivesseis sob um influxo diabólico. Sabias então, miserável, que Heloísa era inocente e só agora o dizes? Interpelou Dusmenil, erguendo-se colérico e ameaçador. Sim, murmurou Fabrício com humildade. Muitas vezes pensei em revelar-vos a verdade, que me inquietava e dilacerava o coração, mas uma força sobre-humana impedia-me de o fazer. Ouvi-me por Deus, e se depois do que expuser me julgardes criminoso, matai-me. Inúmeras vezes quis confessar-vos a verdade do que se passou com a vossa consorte, torpemente infamada. Ele, porém, possuía um dom metistofélico, lia meus pensamentos, quanto os vossos e de todos os que dele se abeirassem. E uma noite, com um sorriso hediondo, fitando-me com aquele olhar fosforescente que mergulhava em nosso ser, qual o escafandrista no fundo do oceano, falou pausadamente. Fabrício, se disseres o que sabes ao senhor Dusmenil, farei 3 cadáveres. Não me perguntes quais serão eles. Se me matares à traição para te livrares de mim, meu espírito se apegará ao teu por toda a eternidade. Qual polvo à vítima, e não terás jamais um segundo de descanso. Terás um fim horrível, far-te-ei enlouquecer e te despenhares num precipício. Ficarás com ossos e carnes em migalhas, como triturados por gigantesca mó. Ei, Senhor, por que fui conivente com o perverso Ariel, a contragosto meu? Nunca presenciei o que ele imputou à senhora Dusmenil. Vossa esposa é a mais virtuosa de quantas tenho conhecido. Tudo que ele vos denunciou naquele dia fatal foi unicamente maquinado no seu cérebro de monstro humano. Senhor, até há pouco eu estava impedido de vos expor a realidade por força de um jugo invencível. Eu tenho horror àquele malfadado hindu. Fujamos deste lugar fatídico. Regressemos à França, Senhor. Penso que somente quando avistar um pedaço de céu azul, um raio de sol, perderei o pavor que de mim se apoderou. Vede, Senhor, onde nos achamos. Gastão, sem o interromper, sentia-se desfalecido de angústia. A passo automático, as pernas inteiriçadas, o corpo a tremer, Fabrício foi abrir de par em par as portas do alpendre. Alongou o braço, mostrando os cimos das colinas mal delineadas aos primeiros albores do arrebol, como se apontasse uma paisagem incolor ou desbotada pelo perpassar dos séculos, ou como esboçada por algum artista demente que se utilizasse exclusivamente das tintas branca e cinza. Teve um gesto de alucinado e apontou o Lena. Falemos baixinho. Satanás deve estar a ouvir-nos nestas regiões fantásticas, a espreitar a alma torpe de Hamed, resvalando num abismo insondável. Eles se conhecem intimamente, creia. O impiedoso Ariel teria realizado seus sinistros intuitos tirando-vos a vida se não fosse a intervenção de um arcanjo do Criador. Vede aqueles outeiros, prosseguiu emocionado, que mal se divisam, sempre envoltos em densa mortalha de gelo, apegados ao firmamento da mesma cor indecisa do solo, semelhante a muralhas de cristal separando os vivos dos espectros, para que ninguém ouse escalar suas fronteiras perpetuamente fechadas. O rio, ainda há poucos dias enclausurado num estojo de vidro, agora quebrado por alvião descomunal, tem um estranho rumor, como se humanas ossadas se entrechocassem na torrente. Sabeis o que penso, Senhor? Que os sacerdotes, eu fui educado e protegido por um deles, estão iludidos quando asseveram que o inferno está repleto de chamas ardentes. Para que fogos nos antros diabólicos? Para caleinar o incombustível, isto é, a alma?
Não, o reino de Beelzebub deve ser como a Sibéria. O inferno é onde há gelo eterno. Os cadáveres são rígidos e glaciais porque a neve da morte lhes penetra os tecidos, petrificando-os e enregelando-os. No império de Satã há apenas labaredas brancas, de gelo unicamente, como as vemos além, naquelas serranias que tocam o firmamento, de cuja proximidade não se pode duvidar. Quem as vê, quem delas se abeira, sente o sangue paralisar nas artérias, torna-se um cadáver vivo, com a alma apegada a um corpo de mármore. Aqui, Senhor, deve ser o domínio de Satanás. Fujamos desta região de morte e sofrimento, voltemos para nossa França, luminosa e fértil. Um raio de sol há de restituir-nos a vida, que aqui nos vai faltando, como se fora um golpe de luz vivificante. Quero ajoelhar-me aos pés de vossa esposa, pedir-lhe perdão por não havê-la defendido heroicamente, atemorizado pelo maldito que, a esta hora, deve estar prestando severas contas dos seus crimes perante o juiz supremo. É tarde, Fabrício, para reparares esta falta imperdoável. Não ouviste o que disse ele? Que hei de encontrá-la no leito de morte? É horrível tudo isso. Devias ter-me revelado a verdade a despeito de tudo. Tenho o direito de odiar-te. Perdoai-me, murmurou o servo com infinita humildade. Ele seguia meus passos, vigiava até os meus mais secretos pensamentos, ameaçador, cruel. Mas confiemos em Deus que já vos salvou a vida por um de seus emissários. Ele permitirá que encontreis vossa consorte com saúde e ainda sereis venturoso, espero. Sim, murmurou Gastão. Partamos sem mais detença. E intimamente formulou a ideia que o dominava. Tenho ânsias de rojar-me aos pés de Heloísa. Quero que me perdoe a injustiça que lhe fiz para refrigerar este Vesúvio. 32, nota, vulcão italiano. Fim da nota. Para refrigerar este Vesúvio de remorsos que me irrompe do cérebro em chamas. Senhor, tornou Fabrício apreensivo pelo que havia presenciado. Aquele homem sabia sortilégios. Julgo que não era um ser humano como nós outros. Conversava com entidades diabólicas que ninguém senão ele enxergava. Temo que ele reapareça aqui, seguido de uma legião de espectros. Receio que tenha ido aprestar-se para perseguir-nos. Quem sabe não nos está preparando alguma cilada? Terá morrido realmente? Ele prometeu sugar minha alma como um vampiro o sangue se vos revelasse o que sabia, e receio cumpra o que afirmou tantas vezes. Mas foi ele próprio que me confessou a verdade, Fabrício. Não te atemorizes, pois. Graças à proteção do alto, estamos libertos do seu funesto fascínio. Ele pode querer sustar nossa partida, os demônios o auxiliarão. És excessivamente impressionável, Fabrício. Deus não concede a Satã o poder ilimitado que lhe atribuem. O bem não será vencido pelo mal. A luz não será vencida pela treva. Fabrício, excitado e trêmulo, aproximou-se da porta que dava acesso ao alpendre, mas recuou apavorado, com as mãos nos cabelos eriçados, os olhos desmesuradamente abertos. Vede, Senhor, parece que crânios humanos muito brancos rolam na correnteza do Lena. Fechai a porta, por Deus vos suplico, para que os duendes não invadam a casa. Faltam-me os braços, sinto que esmoreço, vou enlouquecer. São blocos de gelo que rolam impelidos pela torrente do Lena. És muito supersticioso. Não tens confiança na proteção do Onipotente, de que há pouco tivemos uma prova cabal? Não és crente fervoroso no poder do Altíssimo? Como, pois, te esqueces dele nos momentos mais angustiosos da existência? Sim, meu senhor, mas nas horas de pavor, eu só me lembro do poderio do tentador. Pois deves repelir essas ideias que te conduzirão fatalmente à loucura.
Satã não existe, é criação humana, destinada a desviar os maus da prática dos mais hediondos crimes. Absurda, pois, é essa pretensão. Deve-se incutir nas criaturas a convicção de que o mal desagrada ao ente supremo, é contrário às suas leis inelutáveis, e ninguém deve deixar de praticá-lo só por temer um ser fantástico. Deus, e não ele, é quem tem existência real. O eterno é o poder soberano do universo. O sumo bem, a justiça absoluta, não poderia criar o mal perpétuo e impune. Se o fizesse, poder-se-ia negar sua clemência e misericórdia incomparável. Em momento de mais calma, retornarei a este assunto. Reanimado, o Fâmulo, com a ideia de abandonar a Sibéria, a passo cauteloso e olhando sempre para trás, retirou-se da sala. Gastão, vendo-o sair, deixou-se cair no divã e rompeu em soluços, sentindo que uma dor inaudita, descomunal, cavava-lhe no íntimo insondável cratera, impelindo-lhe a alma para um resvaladouro de mágoas e compulsões. Fim do capítulo.